Boa noite a todos e todas. Boa noite à nossa palestrante, nossa querida associada, a doutora Fernanda Leitão. Oi. Olá, doutora Fernanda Leitão. Estamos muito felizes de estar recebendo você aqui na ABAME. Estávamos morrendo de saudades. Boa noite, doutora Alessandra. Eu também estava com muita saudade. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar desse tema que é tão instigante, né? Que todo mundo quer saber um pouco sobre... Todo mundo quer saber um pouco, nem vou demorar com apresentações, porque elas estão dispensadas. Essa casa é toda sua, de muitos anos, né? Você tem história na ABAME, então todo mundo está aqui muito querendo ouvi-la. E nós temos várias novidades na nossa instituição, e já vou até anunciar, dar spoiler para os nossos associados, que a gente vai começar com um podcast da ABAME, inaugurando com a nossa querida Fernanda Leitão, que em breve estaremos divulgando. A gente ainda nem divulgou, está tudo no segredo ainda. Mas é uma honra estar aqui, e já passo a palavra para você, Fernanda, para você já começar a tirar as nossas dúvidas e falar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, que está todo mundo aqui curioso e querendo muito saber. Muito obrigada. Pode falar. Posso falar? Pode começar. Tá bom. Então, boa noite a todos. Como eu falei, eu reitero aqui a minha alegria e felicidade de estar aqui mais uma vez junto com vocês da ABAME para falar de um assunto que é muito instigante, né? Porque é mais um instrumento nesse caminho da desjudicialização, ou, como eu prefiro falar, compartilhamento da justiça, e que vem atender aos reclamos da sociedade, dos advogados, que querem celeridade, querem resolver, querem colocar aquele imóvel que você não consegue legalizar de volta à legalidade, de volta ao registro imobiliário, para que ele possa circular e produzir riqueza. Então, eu trouxe aqui, eu preparei uma apresentação, e eu vou compartilhar com vocês. Eu não trouxe nada muito longo, não, porque eu acho que a gente vai querer saber exatamente como que faz, no final, como que se faz a ata, quais são os pressupostos, as condições, mas eu vou fazer só um breve histórico do instrumento, né? E a parte da legislação, que é o artigo 216b, e o que diz o nosso novo Código de Normas da Corregedoria do Rio, que já disciplinou a ata notarial com vistas à adjudicação compulsória. Então, vamos lá, eu vou compartilhar. Você acho que precisa me autorizar, né? A Caroline vai autorizar aí. Tá bom, obrigada. Boa noite, já autorizei sim. Então, gente, fazendo um breve histórico aí da linha do tempo, antigamente, o Código Civil de 1916, lá no artigo 1088, previa a possibilidade sempre do arrependimento nos contratos. Isso gerava muita injustiça, gerava muitos problemas e que acabavam em ações judiciais. Então, o Instituto da Adjudicação Compulsória, ele entrou no nosso sistema jurídico em 1937, através do Decreto-Lei 58. Aí veio o Código de 39, lá no artigo 346, depois veio o Código de 73, o CPC, que manteve as disposições do Código de 39 em relação ao artigo 346. Em 2002, veio o novo Código Civil. 2015, o novo CPC, que alterou o processo judicial, antigamente, da adjudicação compulsória, ele tomava o rito sumaríssimo. Está lá no artigo 16 do Decreto-Lei 58 de 37. Em 2015, houve uma alteração. O artigo 501 estipulou que
a adjudicação compulsória judicial, ela tem um rito ordinário. E aí, em 2022, foi publicada a Lei 14.382. Na verdade, essa lei foi a conversão da medida provisória 1085 de 2021, que foi convertida nessa lei, que acrescentou na Lei de Registros Públicos o artigo 216b, criando 2 novos institutos. Na verdade, essa lei ela criou vários novos, o cancelamento do compromisso, ela trouxe a possibilidade de alteração de nome diretamente no registro civil, mas eu estou falando em relação à adjudicação compulsória. Ela criou a adjudicação compulsória extrajudicial, ou seja, aquela adjudicação que é pleiteada, é requerida perante o registro imobiliário, e também criou a adjudicação compulsória extrajudicial requerida pelo promitente vendedor, que a gente chama de adjudicação inversa. É só uma nomenclatura. Em termos de normas administrativas, o nosso Código de Normas do Rio de Janeiro prevê, lá nos artigos 1255 a 1270, o regramento todo dessa ata de adjudicação. A Corregedoria de São Paulo também expediu as normativas dela, Santa Catarina também. E, atualmente, Alessandra, eu faço parte de uma comissão do CNJ, eu e outros tabeliães, advogados, que está estudando uma minuta do novo provimento que vai uniformizar a ata notarial com vistas à adjudicação compulsória em nível nacional. Então, a gente está em momento de estudo, né, muita discussão, para haver uma normatização uniforme para todo o Brasil. Mas ainda isso é não excelente, existe. né, Fernanda? É importante isso, porque o que mais nós sempre reclamamos como advogados é ir num cartório e ele trabalhar de um jeito e em outro e fazer outras exigências de outro jeito. Então, uma vez uniformizado, vai de fato, resolver todas essas questões, controvérsias que acabam existindo de um cartório para o outro, né? Exatamente. E até porque, Alessandra, também, o que acontece em termos de normas administrativas? Cada estado expede os seus provimentos, as suas portarias. Então, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, você já tem essa normativa, mas em outros estados não tem. E, às vezes, cada um regra de uma forma diferente. Então, quando vem a regra do CNJ, ela vem para uniformizar. E, com isso, garantir o quê? Mais segurança jurídica. Isso. Porque a gente sabe exatamente o que precisa, o que pode, o que não pode. Então, exatamente essa lei, né, voltando aqui, que criou esse instituto, que alterou, que acrescentou esse artigo 216b. Fernanda, na tela está ainda na primeira página, ainda não passou, tá? Congelou aí a página. Congelou? Está na linha do tempo? Ainda não passou, nem saiu da primeira apresentação do cartório. Desculpa, então. Eu vou... Entrou? Agora entrou. Tá. Então, esse é um outro ponto que é importante a gente entender, que tanto na lei, da Lei de Registros Públicos, esse artigo 216b, como o artigo 1255 do Código de Normas da Corregedoria, a gente fala aqui apenas qual é o objeto da adjudicação compulsória, a promessa de venda ou de cessão. Mas, na verdade, o que a gente procura ampliar é que qualquer contrato preliminar impróprio. O que é o contrato preliminar impróprio? É aquele que, na verdade, todo o pacto já foi elaborado na promessa ou no contrato preliminar.
a consequência dele é uma reiteração. É diferente do contrato preliminar próprio, que você tem que a manifestação de vontade não é promessa e você tem que reiterar aquela manifestação de vontade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a proposta, o objeto, como eu falei, tanto do artigo 216 como da norma da corregedoria, é a promessa de compra e venda e a cessão de promessa e promessa de cessão. Mas o que a gente pretende ampliar é porque a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial seja estendida para todas as situações de imóveis loteados, não loteados, imóveis transacionados por meio da Lei 4.591, a multipropriedade, ou seja, o objetivo nosso é ampliar esse objeto para quê? Para que todos eles possam ser passíveis de pedido de adjudicação compulsória. Quem é o legitimado para requerer essa adjudicação compulsória? O promissário comprador, o promissário cessionário e também o promitente vendedor. Isso aí também é uma novidade, o que a gente chama de adjudicação inversa. Então, eu trouxe aqui o artigo 216b, que fala o seguinte, que sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de compra e venda ou de cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação, nos termos desse artigo. Ou seja, quando a gente fala em ata notarial, a ata notarial ela é um dos integrantes do pedido que vai ser feito ao registro imobiliário. Então, aqui no parágrafo 1º e seus incisos, a gente vai verificar todos os pressupostos que deverão estar contidos naquela petição que vai ser dirigida ao registro imobiliário. Então, o que esse artigo fala? Que a escolha da via extrajudicial, como eu já falei, é uma escolha. Você pode optar pela via judicial ou extrajudicial. Por isso que a ata é a ata notarial com vistas à adjudicação compulsória, que pode ser extrajudicial ou judicial. A escolha vai ser da parte interessada. Então, fala o seguinte, que deve conter esse pedido? O instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão, ou todos os instrumentos que fizeram parte da cadeia dominial. A prova do inadimplemento. O que é essa prova do inadimplemento? É caracterizada a não celebração do título da propriedade plena, ou seja, eu notifico o vendedor ou o comprador, eu ofereço prazo de 15 dias para ele cumprir. Olha, vamos marcar no dia 15 de maio, no cartório do 15º, para lavrar a escritura definitiva. Então, passado esses 15 dias, ele não compareceu para cumprir a manifestação de vontade, que é a transferência do domínio, aí está a prova do inadimplemento. E a lei determina que essa notificação extrajudicial ela é feita pelo registro de imóveis ou pelo oficial do registro de títulos e documentos. Mas nada impede também que, antes de fazer o pedido, a própria parte interessada, já, por exemplo, emita uma carta com aviso de recebimento para outra parte, e se ela não responder, provado está o inadimplemento, ou seja, a parte não cumpriu com seu dever de outorgar o título definitivo. No inciso 3º, fala da ata notarial lavrada pelo tabelião de notas. E aí que a gente entra. A ata notarial, onde vai ter que constar a identificação do imóvel, o nome, a qualificação, toda a cadeia dominial, a situação do imóvel, entre outras tantas informações que vão ser úteis para quê? Para o registrador imobiliário formar a convicção dele de que aquele imóvel poderá ser registrado em nome da parte requerente. Então, quanto mais robusta, quanto mais conteúdo contiver a ata notarial, melhor, porque ela vai oferecer mais segurança para o registrador
para ele poder registrar aquele imóvel que está sendo objeto do pedido de adjudicação. A lei fala também das certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Para quê? Para a gente constatar, para ver se não existe nenhum tipo de lide, nenhum tipo de briga em relação àquele imóvel que está sendo objeto do pedido de adjudicação. Porque se tiver uma ação de cobrança ou uma ação de resolução contratual, isso a gente já vai poder constatar de plano que aquela ali não é uma situação que é uma situação que existe uma lide. E se existir lide, não vai poder ser eleita a via do extrajudicial. Fernando, Aqui também fala do comprovante do pagamento do respectivo imposto de transmissão sobre os bens imóveis. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais adiante. E a procuração com poderes específicos. Então, aqui, do inciso 1 ao 6, estão todos os elementos que devem constar do pedido que vai ser endereçado ao registrador imobiliário. Fernanda, Pois não. boa noite. Meu nome é Carlos Carvalho. Boa noite. Uma pergunta simples. Eu estou aqui com a Lei 6.015 no 216B, mas eu não vi essa parte da ata notarial que você citou que eu estou agora. falando? É. O que aconteceu, Carlos? Essa lei, a 14.382, Certo. ela teve 2 vetos. Certo, o inciso 3º e o parágrafo 2º. Exatamente. Era o inciso 3º e, salvo engano, era o outro inciso... Não, só esse inciso. O parágrafo 2º desse artigo também vou vetado. Exatamente, desculpa, está aqui no parágrafo 2º. Então, era o inciso 3º e o parágrafo 2º foram vetados. Certo. Logo depois, esse veto caiu e retornou à ata notarial e a questão da desnecessidade da comprovação da regularidade fiscal. Tá, então a ata notarial é qual daqui? É o inciso 3º, é isso? É o inciso 3º. Tá, e o parágrafo 2º também voltou? Voltou. Tá bom. Até porque também ele voltou, existe a súmula 239 já falava que não havia necessidade do registro dos instrumentos anteriores, já era uma matéria pacificada. Então, voltou o parágrafo 2º e voltou o inciso 3º. Tá bom. Obrigado. Aqui, Fernanda, está congelado de novo a tela, tá? É. Deixa eu passar de novo, então. É porque não está no modo exibição. Deixa eu ver. Eu estou mexendo aqui. Fernanda, tem um ícone do lado do 80%, aí você clica nele que vai abrir a tela. Deixa eu ver, eu estou mexendo aqui. Onde é que está isso? Não foi? Foi? Não, não. Do lado desse. Tem um livrinho, é o último ao lado do livrinho. Isso aí. Isso. Uhum. Tem na barra superior, tem lá, apresentação de slides, acho que é ali, ou exibição. Estou mexendo aqui para ver se eu... Não vai? Eu vou trocar aqui o laptop, tá? Só um minuto. Mas eu vou continuar falando enquanto Então, existem as condições para que a ata, para que esse pedido seja deferido. Então, o que tem que...
Quais são essas condições? É a prova do inadimplemento, tanto que pode ser do vendedor como do comprador, que a gente já viu que existe essa possibilidade. É necessária essa notificação extrajudicial feita pelo registrador imobiliário ou pelo oficial de títulos e documentos. Para o quê? Para constituição em mora. São necessárias as certidões para comprovação de inexistência de litígio, a comprovação do pagamento do imposto de transmissão e uma procuração com poderes específicos, porque para formular esse pedido junto ao registro imobiliário, a parte tem que estar assessorada por advogado. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se a outra parte é notificada e não responde? Fica em silêncio. O parágrafo 4º do artigo 1263 do Código de Normas diz que, se a outra parte não falar nada ou se não for encontrada, o silêncio vai presumir a possibilidade, o deferimento. Vamos dizer também que, uma vez o vendedor seja notificado, ele não concorda com os termos daquela notificação. Aí a gente tem a possibilidade de duas possibilidades. Ou aquele vendedor ele apresenta uma impugnação justificada, ou ele apresenta uma impugnação injustificada. Isso está lá nos parágrafos 8º e 9º do artigo 1263 do Código de Normas. Por quê? Se essa impugnação do vendedor for infundada, o registrador imobiliário também vai poder registrar, não obstante a negativa do vendedor. Agora, vamos dizer que o vendedor é notificado e ele concorda com os termos daquela notificação. Aí, qual seria o caminho? O caminho seria fazer o quê? Uma escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil. Agora, esse é um outro tema também que eu acho que, pelo menos em todos os exemplos que eu já tive de falta de legalização de imóvel, é quando o vendedor não é encontrado ou é a empresa já extinta, que também não enfim, você não tem nenhum representante daquela empresa. Isso é muito comum. Então, a dúvida e assim, já se passaram muitos anos, vamos dizer, já se passaram-se 20 anos, e você não tem a prova da quitação daquele pagamento integral do preço. Isso é muito comum. Muita gente não tem aquela prova da quitação. O artigo 206, parágrafo 5º, do inciso 1 do Código Civil, fala que o seguinte, que a cobrança dessas prestações, elas prescreve em 5 anos. E o artigo 1257 do Código de Normas do Rio, ele fala o seguinte, que a prova da quitação poderá ser substituída por certidão forense de inexistência de ação de cobrança ou de rescisão contratual, bastando esta última se já decorrido o prazo da prescrição da pretensão do recebimento das prestações. Então, esse tema da prescrição é um tema muito debatido. E eu entendo o seguinte, que se a gente não puder... Aqui o Código de Normas do Rio permite. Se a gente não puder usar esse artigo, entendendo que essa pretensão de requerer as prestações já está prescrita, eu entendo que boa parte dos imóveis que a gente pretende legalizar, a gente não vai conseguir, a gente não vai lograr êxito. Então, a normativa do Rio é no sentido de que a gente pode reconhecer dessa forma a prescrição, juntando certidão que não existe nenhum tipo de ação de cobrança nem de resolução contratual. Agora, tem também outras situações em que, por exemplo, o vendedor ele é falecido, mas hoje em dia, você pode ir num cartório, lavrar aquela declaração de bens e de herdeiros,
nomear um procurador com poderes de inventariante e esse procurador com poderes de inventariante tem competência para assinar, por exemplo, uma escritura do espólio efetivando uma promessa. Tem também aqueles casos em que você tem uma promessa de compra e venda e você tem um mandato nos termos do artigo 686, parágrafo único do Código Civil. Esse mandato, quando ele é inserido dentro de um instrumento de promessa, ou compromisso, ou de cessão, ele não perde a eficácia, ainda que o mandante morra ou perca a lucidez. Então, aqui, nessas situações, a gente vê o desenrolar desse pedido da adjudicação compulsória. E, normalmente, esse pedido ele começa no tabelionato de notas, porque é no tabelionato de notas que o escrevente, que o tabelião, ele vai analisar aquela documentação e vai ver, por exemplo, se é o caso de uma adjudicação compulsória, se é o caso de um pedido de reconhecimento de uma uso capião, ou se, enfim, existe uma lide ou existe uma briga e que não é possível a eleição da via extrajudicial. Então, normalmente se começa pela ata, mas uma vez lavrada a ata e aqueles documentos elencados ali no artigo 216b vão formar o advogado vai ter que fazer como se fosse uma petição inicial, juntar essa documentação e requerer ao registrador imobiliário a adjudicação daquele bem imóvel. Então, aqui eu trouxe já um modelo. Já está conseguindo botar, não? Preciso de assim. Espera aí, só um minuto, que essa parte eu queria mostrar para vocês. Assim. Tá. Entrou? Entrou? Ok. Entrou. Então, vamos lá. Entrou. Ótimo. Então, aqui eu trouxe um modelo de ata notarial com vistas à adjudicação, que pode ser extrajudicial, como também a gente pode chegar à conclusão que vai ter que ser judicial. Então, o primeiro ponto é a descrição do imóvel. Você vai descrever, como se descreve numa escritura, normalmente. Imóvel da rua tal, prédio tal, apartamento X, inscrição municipal, código de logradouro, inscrito na matrícula X do RGI Y. E, na sequência, a gente vai fazer toda essa cadeia dominial, mostrando em nome de quem está registrado aquele imóvel e a cadeia dominial até chegar no requerente. No inciso terceiro, a gente vai falar da situação fiscal, jurídica e características do imóvel, se deve, se não deve, se está em dia com o condomínio, se não está. É óbvio que se houver dívida de IPTU ou condomínio, ou qualquer outro tipo de dívida, isso não vai ser um óbice ao registro da adjudicação compulsória. Em seguida, a gente tem que em todo pedido, você tem que mostrar a prova da quitação do preço. E esse é o ponto bem importante. Normalmente, você prova o pagamento como? Com um recibo. Mas o que a doutrina vem falando, os juízes, é o seguinte, que como prova da quitação, a gente vai poder juntar conversa de WhatsApp, e-mail, vai poder juntar qualquer tipo de documento que prove que houve a quitação daquele bem. Porque, às vezes, é difícil, muitos anos depois, você ter essa prova da quitação. E, se não houver nenhum documento, você pode juntar testemunhas e pode também comprovar a quitação, alegando que houve a prescrição. Mas, nesse caso, também juntando as certidões para provar que não houve ação de cobrança nem pedido de resolução do contrato. Outro ponto importante também, que tem que constar na ata, é da impossibilidade da escrituração.
Por quê? A ata notarial, como também isso está lá no provimento 65 do CNJ, quando fala da uso capião, ela não é um instrumento para servir de burla a correta escrituração daquele bem imóvel. Então, se você tiver o caminho pela regular escrituração do imóvel, você não pode, através de uma ata de adjudicação ou pelo um pedido de uso capião, burlar esse sistema. Então, isso é bem importante. E aqui, quando você fala da impossibilidade da escrituração, que está lá no artigo 1256 do Código de Normas, você tem essas declarações, elas obrigatoriamente têm que constar da ata. É o seguinte: a presente ata notarial de pedido de adjudicação, com posterior pedido de registro, não poderá servir de instrumento de burla aos requisitos legais do sistema notarial, registral e tributário. É o que eu falei, a gente não pode escolher esse caminho para burlar o caminho correto, porque, de repente, é mais caro, tem que pagar um imposto, e aí você quer um outro caminho para regularizar aquele imóvel. Isso não pode. A prestação de declarações falsas configura crime de falsidade, previsto no artigo 299. Isso também está no Código de Normas, é uma declaração obrigatória. Outro ponto importante também, que tem que constar, é que esse ato notarial não tem um condão de confirmar ou estabelecer propriedade, servindo tão somente para a futura instrução do requerimento da adjudicação compulsória. O que quer dizer isso? Porque, às vezes, o usuário, ele vai no cartório, ele lavra uma ata notarial, ele acha que ele já é dono daquele imóvel. Então, é importante que ele saiba que essa ata notarial, ela só vai servir de instrumento para ele pleitear aquela adjudicação no registro imobiliário. O registrador pode entender que não é passível. Então, quem vai registrar ou não é o registrador. O tabelião, o papel dele, vai ser, através da ata, juntar todas as provas possíveis, todo o convencimento que ele chegou, para que dê conforto ao registrador, para ele entender que aquilo ali realmente é passível, está dentro da lei, está de acordo com as normas administrativas e legais. Outro ponto importante também, isso tudo são itens obrigatórios. A solicitante também, a requerente, né, declara sob as penas da lei que não existe processo judicial de adjudicação compulsória. Porque o que a lei estabelece é que você pode escolher. Você pode escolher a via judicial ou a extrajudicial. Mas vamos dizer que você já tenha escolhido uma das vias. Você não pode escolher as duas vias. Ou é uma ou é outra. E é interessante a gente entender porque, às vezes, o processo não tem nome de adjudicação compulsória, mas ele toma o nome de ação combinatória, ação de obrigação de fazer. Ou seja, se houver qualquer tipo de processo pleiteando aquele título definitivo, você não vai poder escolher a via extrajudicial. Você vai ter que pedir a suspensão daquele processo ou desistir daquele processo para entrar para requerer a via extrajudicial. Outro ponto também que é muito importante, que você tem que demonstrar de uma forma muito bem fundamentada que você tentou celebrar o título definitivo e não foi possível. Então, essas tentativas infrutíferas do requerente, elas são importantes constar na ata para a gente comprovar que ele não conseguiu a transmissão daquela propriedade, porque ou ele não está encontrando o vendedor, ou está faltando algum documento, enfim, mas ele tentou de todas as formas a legalização na forma tradicional, na forma convencional. O outro item importante é a comprovação do imposto de transmissão. E aí também eu acho que gera uma outra dúvida, né? Quando a gente vai ali no item 2 e fala da cadeia dominial, às vezes você tem várias transações até chegar naquela pessoa que está requerendo a adjudicação. Você tem várias sessões ali no meio. Você tem vamos dizer, o promitente vendedor,
e cessão de promessa de direitos aquisitivos, cessão de promessas de direitos aquisitivos, até chegar a você. Então, a dúvida é, cabe um imposto só na adjudicação ou vai se cobrar o tabelião ou o registrador vai ter que cobrar, vai ter que verificar o recolhimento de cada imposto de cada daquelas transações? Eu estou vendo que o entendimento está no sentido de que vai se cobrar apenas um imposto, que é o imposto da adjudicação compulsória. Já houve até decisão agora há pouco tempo do Supremo, que teve repercussão geral, no sentido de que o imposto só é devido na transmissão do domínio da propriedade. E a transmissão só se dá, a transmissão da propriedade inter vivos, no nosso sistema jurídico, ela se dá com o registro imobiliário. Então, isso aqui são dois pontos mais sensíveis. É a questão do recolhimento do imposto de transmissão e a questão da prova da quitação das obrigações contidas no contrato. Deixa eu ver aqui. Outro item importante também, deixa eu ver aqui, que é obrigatório constar da ata notarial, é o valor que se atribui àquele bem. Isso para efeito de... Está já na consolidação normativa do Rio de Janeiro. Deixa eu ver qual é o artigo. É o artigo 1259. Deixa eu ver aqui, 1259... Espera aí. Aqui, o requerimento... O artigo 1259, ele fala que o requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial atenderá, no que couber, aos requisitos da petição inicial estabelecidos no artigo 319 do CPC. Aí fala ali, você tem que trazer o imóvel com as características, as promessas, você tem que mencionar todas as seções, promessas, enfim, até chegar no requerente, a menção ao inadimplemento, menção à existência de edificação, número da matrícula, aí está no inciso 6º, declaração do valor atual de mercado atribuído ao imóvel adjudicando. Então, tanto no provimento, tanto na lei, você tem todos os itens necessários que devem conter na ata para que essa ata seja dirigida, junto com outros documentos, ao registrador imobiliário. Aí, o que acontece? O registrador imobiliário, ainda que você tenha feito, por exemplo, na ata notarial, a prova do inadimplemento, você já tentou, você já provou que tentou notificar o vendedor e ele não respondeu, você não encontrou. Quando você der entrada no registro imobiliário, obrigatoriamente, ainda que você já tenha feito isso, o registrador imobiliário, ele vai notificar aquele vendedor. Ou ele, ou o oficial, a pedido dele, o oficial do registro de títulos e documentos. E o que vai acontecer, por exemplo, se ele não achar? O que eu acho que essa é a situação mais comum. Ele vai poder fazer essa notificação via edital. E o silêncio vai ser acatado como anuência. Então, se ele notificou, não achou, publicou os editais, ninguém apareceu, esse silêncio vai ser interpretado como anuência. Isso é muito bom, porque, pela minha experiência, nesses anos de cartório, eu vejo que a maior parte dessas situações, desses imóveis que não foram regularizados, a maior parte deles, você não acha ninguém. Não acha empresa, não acha representante, você não acha mais nada. O banco já não existe. Então, essa possibilidade do silêncio ser interpretado como anuência, eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver, vai conseguir legalizar muitos imóveis. Então, por enquanto, como eu falei para vocês, o CNJ ainda não editou nenhuma norma, nenhum provimento, mas está para sair. Eu acredito que dentro de um mês, 2 meses, a gente já vai ter um provimento.
esse provimento do Rio é excelente, ele traz solução para tudo, ele foi bem, vamos dizer, ele teve uma interpretação até extensiva da lei, que é muito bom, e que a gente deve aproveitar ele em todos os seus artigos, porque eu já li o provimento de São Paulo e de Santa Catarina, ele não é... Eu vejo do Rio de Janeiro mais abrangente. E deixa eu ver mais se tem algum outro detalhe que eu... Por fim, eu queria só falar que, caso o registrador não concorde com o pedido de adjudicação compulsória, é possível suscitar dúvida. E aí, quem pode resolver ou não seria, no caso do Rio de Janeiro, o juiz da Vara de Registros Públicos. Então, aqui a gente tem um manancial de várias situações que vão poder ser resolvidas. Esse instituto, como o cancelamento da promessa, a possibilidade da troca de nome, a gente está vendo que cada vez mais algumas atribuições, né, que eram tipicamente características do Poder Judiciário, elas agora estão podendo ser feitas no cartório. Outra novidade também, que através desse novo Código de Normas, você já pode fazer inventário extrajudicial, divórcio e separação, ainda que haja filhos menores. Isso é muito interessante também, porque vai dar mais celeridade ao processo, você vai conseguir resolver as coisas de forma mais simples, rápida e eficiente. Então, eu acho muito importante essa união, né, do notariado com os advogados, no sentido de dar solução a esses problemas que antes eram difíceis de resolver, a gente levava anos e às vezes não conseguia chegar ao fim. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberta aqui a tirar dúvidas, enfim. Maravilhoso. Olha, as minhas você tirou praticamente quase todas com a sua explanação, Fernanda, porque nós temos um inventário aqui no escritório que, na realidade, a gente precisaria fazer uma compra e venda de uma promessa, que o promitente vendedor seria o INSS, né? Então, a gente não teria como fazer o uso campeão extrajudicial por ser uma autarquia federal. Então, ela também, o INSS não faz a escritura de compra e venda, sempre inventando uma exigência. Todas as parcelas já tinham sido comprovadas, enfim, não tinha mais exigência nenhuma. E aí ficava nesse impasse. Vamos entrar com uma ação de obrigação de fazer, enfim, até que saiu a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, você tirou as dúvidas com relação à questão do pagamento, o termo de quitação, porque é aquele termo de quitação antigo, e aí o responsável pelo INSS para fazer a escritura fica sempre inseguro, o servidor, né? E aí acaba nós temos umas negativas, porque ninguém quer assumir a responsabilidade de fazer a escritura. E assim você também tirou a dúvida pela prescrição, você tirou a dúvida com relação às certidões, né, que precisam ser tiradas de uma ação de cobrança, que não tem nenhuma. E agora só ficou para mim uma seguinte dúvida, com relação ao inventário. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O INSS ele vai ser notificado. Você acha que eles vão impugnar o pedido? Porque o que eu falei, eu lembro que eu falei aqui que você tem dois tipos de impugnação, a fundada e a infundada. Então, pelo visto, ele vai apresentar uma impugnação. Não sei se ele vai apresentar uma impugnação ou simplesmente vai concordar com os termos, né, do pedido. E se ele concordar, você pode fazer a escritura. Pois é. Eu não sei ainda qual vai ser a medida que o INSS vai tomar. Eu sei que ele está todo redondinho, o processo. Não tem por que ele criar nenhum tipo de
de óbice nisso. Agora, Mas, entendi. Mas, na verdade, é o funcionário, né, o servidor que está com receio de assumir uma responsabilidade. Exatamente. E aí eu vou no 15º fazer a minha ata notarial. Ah, que bom! E como esse processo é um processo de família, eu vou me libertar desse karma familiar, porque eu tô é o inventário do meu avô, enfim, e é uma legalização imobiliária muito antiga. Então, eu vou também me libertar dessa cobrança, dessa dívida familiar que está atrapalhando a minha evolução espiritual, digamos assim. Não, esse negócio fica amarrado, né? A gente não consegue resolver. Mas vamos resolver. Exatamente. Agora, eu fiquei só com uma dúvida, por quê? Com relação à questão do inventário. Porque, como eu disse, foi a primeira imóvel da minha avó e do meu avô, e eles eram casados pela comunhão de bens, né? Aquela comunhão antiga de 6.015. E aí, Fernanda, uma das exigências que eles estavam justificando no INSS era a ausência de uma das folhas do inventário, que estava já lá, não era motivo isso. Entendi. Mas aí eu pergunto a você, para a gente suprimir essas questões de inventário, você falou, o inventário já foi até concluído. Já saiu o formal de partilha, eu entreguei o formal de partilha completo. Mas existe alguma forma da gente suprimir isso, caso ele venha alegar essa questão de inventário? Alessandra, eu queria analisar isso com mais calma para ver, por exemplo, todo o pagamento foi feito pelos seus avós? Isso. Antes deles falecerem. Já tinha sido quitado. Ou seja, o imóvel, vamos dizer, se a gente fosse regularizar hoje, iria para o espólio. Do meu avô, mas a minha avó ainda está viva. A promessa está no nome da minha avó, mas como meu avô era meio dela, a gente abriu o inventário do meu avô. Então, 50% é da sua avó e os outros 50% são de quem? Ficaram da minha quem? mãe. Da minha sua mãe. Filha única. E esse inventário já foi para o... Esse inventário já foi formal, já foi entregue ao INSS. Já foi entregue ao INSS. Entendi. Então, eles realmente não estão fazendo porque não querem, né? De repente, vamos marcar da gente conversar e eu ver essa documentação para ver se a gente manda uma notificação para eles e aí eles dizendo todos o passo a passo do que aconteceu, clareando um pouco mais, de repente eles assinam isso e a gente não vai nem precisar entrar com a adjudicação. Se Deus quiser, tomara. Agora, outra dúvida que eu fiquei, que eu acho que alguns ficaram, é com relação ao imposto. Você falou que vai ser cobrado somente o imposto que já tem o imposto de adjudicação compulsória, é isso que fiquei com a dúvida. Não, a dúvida que eu acho que vai existir, que pode complicar um pouco, é que, às vezes, nessa cadeia dominial, a gente, na ata notarial, eu vou mencionar várias seções. Eu não vou registrar essas seções, eu só vou mencionar para quê? Para falar assim, olha, saiu do João, passou para Maria, passou para Joana, passou para Francisca e chegou na Alessandra. Então, eu vou falar lá da ponta do João para a Alessandra, mas eu vou mencionar essas seções todas no corpo da ata. Então, isso eu ainda tenho dúvida se vai ter gente que exija que você comprove o pagamento de todas essas transmissões, ou se não, vai ser só do transmitente que consta do RGI para aquela parte que está requerendo, ou seja, só do registro da adjudicação compulsória. Então, mas, enfim, a gente está entendendo que é um imposto só, até porque o que eu estou falando, essa menção, essas transações anteriores vão ser só mencionadas, elas não vão ser objeto de registro. Tá ótimo. Daniel, você quer falar? Nosso vice-presidente, Daniel Martins, está aí.
passo a palavra, Daniel, e depois, quem quiser fazer pergunta, coloca a mãozinha, porque aí a gente passa a palavra, porque eu sei que todo mundo vai querer fazer pergunta aí para a Fernanda, e aí ela tira as dúvidas. Pode falar, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Fernanda. Eu já tinha falado para a Alessandra que você está sempre à frente, entendeu? Nós já tivemos algumas palestras sobre esse assunto, né? O nosso final de ano, que a gente pensou que fosse descansar, veio o Código de Normas e os associados. No início de janeiro, a gente estava de férias, aí todo mundo já queria aprender tudo, né? Sim. Porque realmente a norma do Rio de Janeiro foi sensacional em todos os aspectos, não só do mercado imobiliário, mas do mercado de outras áreas do direito, em especial o direito de família, que sempre foi muito desprestigiado, né? E melhorou muito. Então, é muito bom. Mas, com relação ao tema de hoje, o problema que eu tenho sentido, eu vou muito aos cartórios de notas, mais para saber quais são, porque quando você faz uma ata notarial, dada, seja de uso capião, seja de adjudicação, o advogado que deu assistência, ele vai voltar com aquelas 10 exigências que o registro de imóveis vai voltar. Né? Então, por exemplo, no seu cartório de notas, eu fui conversar com quem? Com a Ana Agra, porque ela me foi muito recomendada de ata notarial. E eu puxei assunto com a Ana, inclusive falei que você estaria aqui hoje para ela assistir, mas estou vendo que ela não está. Eu falei, Ana, eu quero que você me conte o que tem de exigência séria que os advogados estão trazendo. Não essas exigências quanto à forma que são pequenas e contornáveis com facilidade. Né? Uma das exigências que ela me passou, não só ela, como os outros também, é essa questão da quitação. Então, a maioria hoje está tendo uma enxurrada de atas notariais de adjudicação compulsória, de pessoas que adquiriram imóveis ou seus ascendentes há 30 anos atrás, que compraram financiado, que não compraram aquela quitação, entendeu? Eu, a rigor, não vejo problema nenhum se a gente tem o 1.256 com uma cláusula penal, quer dizer, então, mas ela não tem esse peso no registro de imóveis. A mesma coisa eu fiz no registro de imóveis. Olha só, para que serve 1.256 se você está me cobrando pelo menos a última quitação? Né? Então, esse problema, eu estou falando principalmente dos registros de imóveis mais antigos, entendeu? Eu não estou falando dos novos, que são pessoas que facilitam a nossa vida, né? Entende? Mas essa é o problema que a gente está tendo. Isso é meio desabafo, né? Doutor, eu, desde o início, mesmo antes do provimento do Código de Normas do Rio, eu falei, olha, se a gente não puder entender que um pagamento de 30 anos atrás já está prescrito e que a pessoa não tem aquela prova da quitação, a gente não vai resolver problema nenhum. E o Código de Normas do Rio de Janeiro, que eu falei, foi excelente. O senhor também concorda comigo? Foi maravilhoso e ele dá essa possibilidade. Agora, o senhor foi em algum registro imobiliário e teve esse tipo de problema? Sim. Lógico, a gente está discutindo e as outras exigências são simples e vamos, se Deus quiser, vai sair. Suscitar a dúvida, porque aí quem vai resolver vai ser o juiz da vara de registros públicos e aí não vai ter problema para ninguém. Esse mesmo registro já aceita registrar imóveis financiados no passado sem apresentação da quitação. Quer dizer, em outro tipo de registro, né, porque é comum você comprar um imóvel financiado pela Caixa e não registrou, e agora vem registrar e não conhece a quitação, e evidentemente está prescrito, e eles já aceitam, entende? Então está tendo não sei se é uma interpretação dos funcionários internos, entende? Mas está tendo esse tipo de divergência. Mas assim, como o nosso Código de Normas permite, né, eu acho que a situação para o registrador ele tem esse conforto, porque está de acordo com o código. E a ata também vai vir para dar esse conforto para ele ficar seguro que ali não tem problema nenhum, ele pode registrar. Doutora Fernanda, posso fazer só uma observação? Claro. É Carlos Carvalho, novamente. Eu também utilizo muito o 15º para lavrar escrituras. E, por coincidência, sou sempre assistido lá pela Ana Agra. E quero registrar aqui o grande conhecimento que ela tem, a grande segurança que ela passa para a gente.
quando ela nos assessora nas escrituras. Eu verifico que o jurídico do 15º também é muito eficiente, porque ele, às vezes, levanta determinados pontos em que a gente tem o retorno de que devemos cumprir determinadas exigências a fim de que as escrituras realmente não tenham nenhum tipo de problema. Então, quero deixar registrado aqui esse meu agradecimento à Ana Agra e à senhora pela excelência lá do 15º. Muito obrigada. Muito bom ouvir isso. A gente ter o trabalho reconhecido, eu acho que não tem preço, né? É muito bom. Tá joia. E, assim, o que a gente tem que entender também, isso tudo é novidade. Eu acho que os entendimentos vão se sedimentando, consolidando, os registros também vão se acostumando a esse novo instituto, como no início também, quem está no mercado imobiliário sabe, quando o Código de Processo Civil previu a possibilidade da uso capião extrajudicial, ninguém fazia, ninguém queria registrar, ninguém queria tocar naquilo. Agora, eu já tenho visto bastante reconhecimento de uso capião. Claro, demora um pouco, é mais lento, tem muita exigência, é normal. Mas se você imaginar que em 6 meses, 1 ano, você consegue registrar um imóvel por meio dessa uso capião extrajudicial, que você leve ainda 6 meses para registrar esse pedido de adjudicação compulsória extrajudicial, ainda é muito bom. Então, claro, o bom não é o ótimo. Vamos tentar melhorar isso com o tempo, fazer em menos tempo, mas, como eu falei, tudo é um aprendizado, está todo mundo na mesma página, e eu acho que, com o passar do tempo, isso vai entrando mais na rotina do nosso trabalho e a gente vai conseguir ter mais êxito nos pedidos. E isso é muito bom, né? Porque um imóvel que está fora do registro, ele não gera, assim, a riqueza que ele gera, o movimento que ele gera, estando regularmente registrado, é totalmente diferente, a gente sabe disso. Então, é importante a gente colocar novamente esses imóveis dentro da regularidade. E a gente vai fazer tudo para que isso aconteça. Isso, ótimo. Mais perguntas no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta diretamente para a Fernanda? Eu não estou enxergando. Fernanda, vê se você consegue tirar a tela que você está aí, para eu poder visualizar o pessoal, porque eu acho que o pessoal deve estar com a mão estendida. Pronto. Agora a gente consegue ver todo mundo que está na live. Alessandra, depois também eu vou mandar para você esses slides, tá? Ótimo. Vai poder divulgar para o pessoal, que vai ser importante. Nós estamos... Mais alguém tem alguma pergunta específica da adjudicação compulsória extrajudicial para fazer? O doutor Cláudio Tunay fez uma colocação aqui no chat sobre o ITBI. Ele falou: boa noite, o ITBI será a base de cálculo, o valor de avaliação do mercado avaliação de mercado declarado na escritura ou com o valor arbitrado pela prefeitura? Alessandra, a gente segue o que a prefeitura, o que a corregedoria determina, né? Então, a princípio, é a avaliação da prefeitura. Eu já sei que tem decisão, mas, assim, enquanto não vier uma normativa nesse sentido, a gente faz o que determina o nosso código de normas. O Marco Andrade fez uma pergunta muito longa aqui. Eu acho que seria melhor, Marco Andrade, você fazer essa pergunta pessoalmente, porque para ter um entendimento melhor. Você está na live? Gostaria de fazer a pergunta? Bom, enquanto o Marco Andrade não aparece... Fernanda, a gente está com algumas coisas novas na ABAME, né? Então, a gente começou com um evento que acontece, que é uma live, que acontece todas as quartas-feiras, meio-dia, chamada Chega de Café.
porque a ABAME tem umas ideias meio criativas, que nem o Pinga-Fogo. Você lembra que o Dr. Geraldo Beire criou o Pinga-Fogo por causa... Os debates eram tão calorosos na ABAME que ele brincou, chegava a pingar fogo e acabou sendo os debates jurídicos chamados de pinga-fogo. E assim também foi a criação do Chega de Café, né? Era tanta live na internet e todo mundo dizendo, vamos tomar um cafezinho, e aí os jovens, hoje, os nossos milênios da ABAME, numa reunião, falaram, então vamos criar um Chega de Café que vai ser meio-dia na hora do almoço. E aí a gente tem procurado, nesse Chega de Café, levar uma live como uma live pública, aberta, à sociedade civil em geral, a gente levar temas polêmicos e temas esclarecedores que possam interessar toda a sociedade civil. Então, nós estamos aí com a presença da doutora Natália, que é uma das milênios da ABAME, jovem advogada, que é a coordenadora do Chega de Café, e a gente queria lhe convidar para fazer parte de um Chega de Café nosso. Depois ela vai entrar em contato com a sua equipe para agendar, para você falar sobre o poliamor, porque você foi a primeira a fazer a escritura sobre esse tema, né? E o nosso vice-presidente Daniel Martins ficava no meu ouvido, chama a Fernanda Leitão para falar sobre esse tema, a ideia é dele. Tá ótimo, vou com o maior prazer. Mas, Alessandra, você já sabe que o CNJ, eles proibiram a lavratura desse tipo de escritura agora. Quer dizer, agora não, já tem um tempo. E que, na verdade, é uma escritura declaratória, né? De união estável, que você estabelece ali as regras de um relacionamento. Você pode concordar ou não com o relacionamento, não cabe a gente concordar ou não, nem o Poder Judiciário, nem ninguém. Mas entre as partes existem regras, né? É uma coisa simples, mas eu não vejo... O CNJ já se pronunciou no sentido de que a gente não pode mais lavrar esse tipo de ato. Pois é, e aí como é uma questão Peraí, o pessoal está falando aqui perto, entraram na minha sala. É que como é uma questão também de... assim, as normas foram feitas para normatizar o que já existe dentro de uma sociedade, os usos e costumes sociais, né? Então, a mesma coisa... Então, é um tema que eu acho que é importante a gente estar falando, debatendo isso no Chega de Café. E como você é uma defensora dessa ideia, eu acho que é importante para a sociedade civil geral, até porque a gente está evoluindo o nosso direito, né? Esse provimento, e hoje com o SERP, a unificação dos cartórios e também trazendo a facilidade dos registros públicos, das alterações do nome nos registros públicos e todas as outras inovações que vieram também com a alteração da 6.015, traz esse novo, né? A gente está mudando, as cabeças estão mudando. E também o que você falou hoje aqui do divórcio, que hoje o divórcio já pode ser feito, mesmo com filhos menores, no extrajudicial. Porque agora se separou essa ideia. Você pode se divorciar, mesmo tendo filhos menores, mesmo não tendo regularizado ainda a questão da guarda, da partilha de bens, mas você ser feliz e livre para casar com quem você quiser. E não ter aquela dependência. E aí as pessoas terem que ficar amarradas, alinhadas umas às outras, em razão de uma partilha de bens ou em razão dos filhos que resultaram ali dessa união. Então, está feito o convite. Muito obrigada, tá? Convite aceito. Oba! Viu, Daniel? Consegui aí o debate do Chega de Café com a Fernanda Leitão. Ótimo. Vai ser o poliamor, né? A gente vai falar sobre esse assunto. Tá bom, tá ótimo. Tínhamos uma live. Está me escutando? Nós fizemos uma live, a Natália que coordenou essa live com um professor sobre união estável, né? E eu falei que eu tomei conhecimento que um determinado cartório tinha feito, e aí ele deu nome e endereço. Eu não ia falar isso inicialmente. E o que eu falei para ele é que o nosso escritório, a Luciana deve estar aqui, escutando, se não está, deveria. A gente trata da parte de família, entendeu? Então, lá no escritório chegam os problemas. Às vezes, existem relacionamentos que não têm formalidade de muitos anos e falece uma das pessoas
as outras ficam desorientadas. Ou então, no curso dessas uniões, tem que se fazer alguns expedientes que dão errados. Então, eu dei o exemplo de um casal de amigos meus que eles viveram 20 anos, um era bem mais velho, ele passou a propriedade toda para o mais novo, e o mais novo infartou. E aí a família não quis abrir mão, deu uma confusão. Então, na verdade, não às vezes eles fazem brincadeiras comigo, você é muito moderninho, papapá. Não é ser moderninho. Eu sou mais careta que meu avô, que tinha 3 amantes, e eu sou casado com a mulher há 30 anos, não tenho amante, sou apaixonado por ela. Então, não é, mas eu sou um advogado, são para os meus amigos, cada um, né? Então, essas formalidades são muito importantes. A gente eventualmente brinca, mas isso é muito sério, porque chegam problemas muito sérios de relacionamentos paralelos com outras famílias, com filhos, e acabam deixando as pessoas desamparadas. Então, a gente tem que evoluir. Graças a Deus, nos meus 40 anos de advocacia, eu tenho visto realmente os cartórios evoluindo. Os cartórios não é aquele lugar burocrático, é o lugar que vai trazer a felicidade para a gente, vai regularizar a nossa situação, entendeu? A solução. Então, eu vejo que o preconceito... Exatamente, e é isso que a gente precisa. E a gente quer trazer isso para a BAME, entendeu? Quer trazer essas soluções, porque a BAME do mercado imobiliário mas na hora que tem litígio, é o imóvel que fica na berlinda, não é verdade? Exatamente. Seja nas uniões estáveis, em qualquer área do direito, né? O imóvel normalmente é o nome das famílias, né? E das empresas também, né? É o objeto ali da briga, né? É o centro da briga. E... Sim. Eu tomei, na época da pandemia, saiu uma matéria linda sobre você e sua família no Globo. Eu tomei, como é uma matéria pública, eu tomei a liberdade até de passar para a Alessandra. Alessandra, vê quem é essa pessoa. Essa pessoa está na frente de todo mundo. Ela tem que vir para a BAME porque ela vai dar solução para a gente. Entendeu? Tem vários expositores, professores, com 1000 títulos de nobreza, mas que não trazem essas soluções que a gente precisa no nosso escritório. Para o dia a dia, né? Eu tenho todas as suas cartilhas. Você sabe o que eu vou fazer com a sua ata notarial? Eu vou botar no meu sistema, e quando eu mandar para a Ana Agra ou qualquer outro escrevente, eu já vou mandar daquele jeitinho ali. Eu já vou botar na fila. Ó. Item 1, 2, item 3, até para facilitar. Para colar, copiar. Né? E eu espero que até mesmo porque, Fernanda, foi o que o Daniel falou. A gente aqui na BAME, você sabe bem disso, você conhece a BAME, nós somos advogados militantes, né? Então, um dos maiores motivos de estarmos juntos, associados, né, na BAME, é exatamente essa troca de experiência do que acontece na prática, na realidade dos nossos escritórios. Então, quando a gente quer fazer uma pós ou ter uma visão mais acadêmica, nós vamos para as universidades, mas aqui na BAME é óbvio que é importante a gente trazer um viés acadêmico também, esclarecedor, técnico, mas o objetivo central da nossa instituição é a prática jurídica. E o que você trouxe para a gente hoje, porque você tirou todas as dúvidas sobre essa questão da adjudicação compulsória extrajudicial, embora seja um tema ainda novo, embora seja um tema que ainda vai trabalhar algumas transformações, adequações, como você bem disse que vocês estão vendo uma forma de normatizar uma ata notarial padrão, enfim, a gente vai passar por isso, mas já foi super esclarecedor até mesmo para os advogados prepararem os processos, né? Isso. Os processos que ainda não estão prontos precisam ser preparados, ir em busca dos documentos necessários, né, para que sejam instruídos, né? É claro que a gente vai andar lado a lado, né? O cartório também vai estar ali junto para trocar ideia, para a gente verificar, né? Que eu falei, o advogado e o notário de mão dada ali para conseguir o registro, para conseguir. Então, eu acho que essa relação vai ser muito boa e assim, esses novos instrumentos vão ajudar muito. Volto a falar, esse novo Código de Normas do Rio de Janeiro foi sensacional. E eu posso mandar também, Alessandra, para vocês a apresentação que eu tenho do inventário divórcio e separação com filho menor. Ai, ótimo. Está bem explicado, as situações, os artigos, já está tudo ali bem explicado, que também são duas formas de se fazer, né? Quando você
apresento uma minuta prévia ou sem minuta prévia, enfim. Eu vou mandar essa apresentação aí também para vocês, eu que acho eu acho que vai ser útil. Seria interessante até você vir dar uma palestra sobre esse tema. Ah, legal, pode ser também. Então, mas tá eu já ótimo. mando para vocês a gente agenda, se você tiver agenda para o mês que vem, a gente agenda, pode ser numa quinta ou uma terça-feira, e a gente reserva esse lugar para você poder trazer essa palestra, que eu acho que é muito interessante para a gente. E essa questão dessa possibilidade, eu achei ótima. Realmente facilita muito. Vai facilitar, porque você estava falando agora há pouco, né? A gente trabalha com o problema real do dia a dia. Então, a gente sabe como é difícil. Então, havendo essa possibilidade de você resolver o divórcio rapidamente, para depois resolver alimentos, visitação, guarda, nossa, é um avanço muito grande. Então, vamos aproveitar. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Doutora Natália, você tentou falar e não conseguiu. Vai ser um prazer receber lá a doutora Fernanda Leitão para o Chega de Café e até de entrevistá-la, né, sobre esse tema, porque eu sou advogada familiarista, trabalho muito também com extrajudicial, com registro civil. Então, é minha área mesmo, essa parte aí, que trata dessa parte do trisal, do poliamor, todas essas coisas, assim, união estável, estão dentro mesmo do que eu costumo trabalhar também ali nas redes sociais. Ia ser um prazer imenso. E essa live que ele comentou, que foi citada, a doutora Fernanda Leitão, e o caso aí dessa escritura de união estável, que tinha a questão do trisal, foi uma live com o professor Sandro Gaspar Amaral. Ele falou muito bem de você lá, falou que ele citou especificamente esse caso para exemplificar lá o caso, e o doutor Daniel ficou muito animado com esse assunto do trisal, que até agora ele ficou animado de novo e falou aqui um bocado de tempo, porque eu acho que ele está querendo saber um pouquinho mais sobre essa escritura pública. Tá. Ô, doutora Natália, o que eu queria dizer também, que em relação a essas escrituras que eu fiz, né, de união estável poliafetiva, e que isso eu falei várias vezes, é que eu não fiz só a escritura de união estável poliafetiva. Ao lado da escritura, foi lavrado o testamento, né? Você já resolvendo toda a questão sucessória ali, e eu também lavrei em relação a cada parte integrante daquele trisal, aquela escritura declaratória antecipativa de vontade. Por exemplo, se ele se tornar incapaz, eu nomeio 2 curadoras, eu nomeio 2 pessoas para tomada de decisão apoiada. Então, foi todo um planejamento sucessório que foi feito. Para quê? Para a gente evitar o litígio, para a gente evitar a confusão. É o nosso papel, né? É como se fosse aquela medicina preventiva. A gente não quer que... E um relacionamento desse, a possibilidade de confusão, se uma das partes, né, ou perde a lucidez ou falece, é muito grande. Se você já puder mapear todos os problemas de forma antecipada e tentar minimizá-los ou mesmo evitá-los, eu acho que é o melhor dos mundos. Então, e como o Daniel falou, né, Fernanda, os advogados estão aqui para buscar as melhores soluções nos termos da lei para os seus clientes. Então, se existe um comportamento social, uma necessidade social e um direito a ser reconhecido, e se nós temos o extrajudicial, a via extrajudicial para dirimir essas questões, essas dúvidas, sem que isso transforme um conflito para ter que judicializar, eu acho que é o melhor dos mundos, principalmente para o advogado que precisa receber seus honorários de forma mais célere. E o advogado tem que trabalhar de forma preventiva, o que a gente tem trabalhado muito isso na ABAME. O advogado tem que mudar um pouco o ponto de vista dele. O extrajudicial, ele não veio para acabar com a advocacia, como tem muitos advogados conservadores que defendem essa ideia. Não, o extrajudicial veio para facilitar a vida do advogado e ele não ter que demandar 20, 30 anos na justiça para ele receber uns honorários em cima de um êxito, por exemplo. Não, ele precisa receber de forma... Ele tem que prestar
uma assessoria jurídica, consultiva e preventiva, e a via extrajudicial, porque aí ele vai receber os honorários deles com mais celeridade. E é isso. Para mim, eu achei que estou muito feliz, doutora Fernanda Leitão, de estar aqui no nosso ABAME. A ABAME é sua casa, nossa gestão ela tem um grande desafio, que é trazer esse novo tempo para a nossa instituição. E o mais importante ainda é manter a nossa tradição, manter a nossa história, manter tudo aquilo que os nossos fundadores trouxeram como conceitos, como valores, e em busca das bandeiras que nós defendemos, que é o amor ao direito, a dignidade da pessoa humana e a justiça. E a paz social, né? Então, é importante tê-la aqui conosco e assumindo com a gente esse desafio de levar a ABAME para futuras gerações do direito, como a gente está vendo aí, doutora Natália, tem a doutora Melina, a Luciana, que é a terceira geração da família do Daniel, né? Que o pai do Daniel foi um dos fundadores da ABAME, e assim vai. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, da nossa diretoria, do Emílio, nosso tesoureiro, que mantém aí as contas da ABAME, nossa presidente do Conselho Fiscal também, a doutora Ilma presente, e eu não quero sair citando os nomes para eu não esquecer de ninguém. Doutor Pedroso também. Agora, o doutor Pedro Ivo quer fazer uma pergunta antes de eu encerrar. Boa noite a todos. Doutora, eu teria uma dúvida. Havendo várias sessões ou promessas de sessões, eu sou obrigado a notificar todos os excedentes e os cessionários ou só o proprietário registral? Olha só, aqui o Código de Normas fala para você se notificar... Deixa eu pegar aqui o artigo. Não quis batata frita, não? Espera aí, só um minutinho. Ele fala para notificar... Não. Peraí, só um minutinho que eu estou procurando aqui o artigo. É que são tantos artigos, mas ele manda notificar todos os cessionários de menção de inadimplemento. Espera aí. Pegar os preços. Só um minuto. Pessoalmente? Eu só estou aqui na notificação. Eu não estou achando. Está justificada, peraí, genérica. Só um minuto. O requerimento será instruído com todas as cópias. A disposição fundamental. Aqui, ó, no 1256, é que eu não estou enxergando. Espera aí, fala. Na hipótese de algum titular de direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel adjudicando ter falecido, poderão ser notificados os seus herdeiros legais indicados pelo requerente, bastando a notificação do inventariante, se houver. Se ele fala de todos os direitos reais e de outros direitos registrados na matrícula do imóvel adjudicando, pressupõe-se que você tem que notificar todos. Todos, entendi. Perfeito, doutora. Obrigado pela... Nada, desculpa, eu demorei um pouco, mas é porque estava lá no 1265. Obrigado, doutora. Muito parabéns. Obrigada. Eu vou mandar para você, doutora Alessandra, então, essa apresentação e, enfim, me coloco à disposição também de vocês para tirar outras dúvidas, enfim, para ver essas situações que às vezes tem que analisar a documentação. O meu e-mail é fernandaleitão@cartorio15.com.br. Então, quem quiser pode me mandar e-mail que eu respondo. Alessandra, está sem som.
Foi uma alegria muito grande de tê-la aqui conosco. Dia 27, a gente tem um outro encontro presencial marcado lá na BAME. Ótimo. E com certeza, a gente vai procurar a sua equipe para marcar Chega de Café, marcar agora a nova palestra sobre o divórcio. E estamos muito felizes de tê-la aqui conosco de volta. Tá bom? Mais uma vez, eu agradeço, é uma honra, é uma felicidade para mim estar aqui com vocês hoje aqui para falar sobre esse tema. E quarta-feira estarei aí de novo presencialmente, para a gente falar mais um pouco de direito, que é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui ama, né? Então, a gente vai conversar mais um pouco. E eu vou preparar meu kit do meu inventário para poder te procurar lá no 15º. Me mostra que a gente vai... Vamos resolver. Soluções de Cartório 15. Isso aí. Tá Parabéns. Bom. Beijo Obrigada. a todos. Beijo, Fernanda. Bom feriado a todos. Tchau. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau.